gostaria de levá-los a juntos ouvirmos a voz do Senhor através do profeta Jeremias. Eu posso fazer um pedido especial a você acompanhar a leitura de pé de Jeremias 32, versículos 37 a 42. Jeremias capítulo 32, versículos 37 a 42. Por que de pé? Alguns vão dizer, como bons presbiterianos que somos, reverência à palavra de Deus. Sim, é para isso. Mas eu gosto da segunda opção. É para você prestar atenção. Porque se você estiver sentado, depois de louvar demais, né? Com a bênção do Gerson e Andréia, aí você já começa a ficar meio relaxado. Dá um sono. Você almoçou bem? Eu almocei nos meus pais. Gente, eu comi demais da conta. Então dá um sono, não dá? Então em pé você presta mais atenção. Mas eu queria que você ouvisse a leitura. Jeremias 32, versos 37 a 42. Diz assim a Escritura Sagrada: Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Leiam o verso 38, por favor. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Mais uma vez. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, leiam por favor, assim Santo Deus, a tua palavra inerrante, infalível, sempre suficiente ao teu povo, foi lida, ela é inspirada por ti. Portanto, ensina-nos, quebranta-nos, molda-nos, conforme esse texto sagrado teu, em nome de Jesus. E nós agradecemos nessa oração a bênção da existência por 40 anos da Igreja Presbiteriana do Jardim Verone, por causa da tua bondade e graça. E é por causa dessa graça que rogamos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar e mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, existem textos que são excepcionais, maravilhosos, que você, eu acho que você tem essa mania, porque eu tenho, leria todos os dias. Esse é um dos meus textos que eu gosto de ler todos os dias. Eu gosto de lembrar, principalmente que se você é bom de conta, a partir do verso 39, Deus fala que vai nos fazer bem, verso 39, para seu bem, bem de seus filhos. Verso 40, não deixarei de lhes fazer bem, segunda vez. Verso 41, alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, terceira vez. Plantá-los-ei firmemente nessa terra. Verso 42, assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. 4 vezes. Fazer bem, fazer bem, fazer bem. E eu quero isso para a minha vida. Você não? Eu quero só o bem de Deus. Amém. Eu não quero problema. Eu não quero tribulação, não. Não quero. Pastor, tem uma luta. Quero não. Eu quero esse bem. O incrível do Senhor é aonde esse texto se localiza. Essas palavras incríveis estão no lugar mais improvável de que Deus poderia dizer através do profeta Jeremias. Que situação difícil estava o povo de Israel.
eles iam ser tratados, castigados, quebrados, moldados, porque eles estavam longe do Senhor, confiando neles mesmos, confiando em outras pessoas. E Deus decretou: eu vou levantar um povo tão ímpio, que vai ser a minha mão para tratar vocês. Por quê, Senhor? Porque eu amo vocês. Deus trata e açoita, segundo o autor aos Hebreus, no capítulo 12, o filho que ama. Então, quando você lê esse texto, esquecendo o seu contexto, você diz: tem alguma coisa errada. Então, preste atenção. Esse texto tem um ensino só, um tema só. O Deus que não deixará de fazer bem ao seu povo, Ele não deixará. Em nenhum momento, de nenhuma espécie, de nenhum tipo, Ele sempre fará o bem. Só que nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender. Então imagine comigo o contexto da vivência desses amados irmãos do tempo de Jeremias aqui, principalmente do Reino do Sul, Judá. Preste atenção, imagine um povo em crise, Jerusalém cercada, o templo prestes a ser destruído, famílias arrancadas da sua terra, e é nesse cenário de juízo que Jeremias, preso em um pátio real, ele recebe do Senhor uma palavra que não é de condenação, é uma palavra de esperança. Até o profeta não estava numa situação boa. Essa é a beleza desse nosso texto. No auge do castigo, Deus fala de restauração. Na dor do exílio, Ele promete o bem eterno. Amados, essa mensagem ecoa hoje para nós. Nós aqui que juntos estamos celebrando esses 40 anos de história, a fidelidade de Deus, que não apenas começa uma obra, mas sustenta essa obra com o passar do tempo e vai fazer isso até o dia final. É nesse contexto que Deus levanta a voz, não apenas para advertir, não apenas para chamar a atenção, mas para consolar. Para consolar. No auge da crise, Ele promete, verso 40, eu não deixarei de lhes fazer o bem. Você acredita na palavra de Deus? Você sinceramente acredita que tudo que forma a Escritura é verdade? Então Ele vai fazer o bem para você, povo do Senhor. Ele está fazendo o bem, independente da sua história de vida hoje. É por isso que nós precisamos ouvir a Ele, e não as vozes do nosso coração, que muitas vezes estão cheias de mentiras. Nós precisamos arrancar essas mentiras do coração e colocar a verdade da palavra dEle. Independente das vozes deste mundo ao redor, que parece que dessa vez, agora, a situação vai ficar difícil em todo lugar para todo crente. Porque por mais que aquele moço que foi assassinado recentemente nos Estados Unidos, que era um cristão, e alguns podem dizer, ele estava defendendo posição política, mas ele era um cristão, e ele foi morto nos Estados Unidos. Hoje, num país livre. E aí? Você está pronto para morrer? Antes a gente falava que só Missão Portas Abertas mostrava para nós os crentes perseguidos, de lugares distantes como a Coreia do Norte. Você tem coragem de dizer que por causa da sua fé, você não vai aceitar propina, você não vai apoiar a homoafetividade? Você, por causa do seu compromisso com Cristo, não vai ser honesto só por causa da moral, mas porque isso glorifica a Deus? Você vai ficar fiel à palavra e não vai se vender ao que está sendo propagado em igrejas evangélicas hoje no nosso país, de que a palavra de Deus precisa ser atualizada,
de que a Bíblia não fala nada de pecado, não, que isso, você pode viver do jeito que você quiser. Essas são as mensagens em igrejas evangélicas hoje. Você vai ter coragem de se posicionar só com a Bíblia, somente pela Bíblia e por causa da Bíblia? Eu nem mais preciso sair do Brasil para sofrer qualquer tipo de retaliação, ou como diz a linguagem da internet, ser lacrado. Numa dessas muitas entrevistas em podcasts, falando de coisas assim, o reverendo Hernandes Dias Lopes mencionou assim: olha, isso que eu estou mencionando não é minha opinião, é a vontade de Deus, é a palavra. Então você não tem que ficar reclamando de mim nos comentários. Reclame com Deus, Ele é o autor da palavra. Você tem essa mesma coragem? Por quê? Porque Deus diz: eu vou fazer bem a você. Não importa a situação da sua vida, como a sociedade está. Farei toda a minha vontade, executarei o meu querer. Eu vou fazer bem a vocês. Amados, essa promessa não era só para o Israel lá no exílio. Ela aponta para a aliança eterna em Cristo, que sustenta a igreja ao longo da história. Por isso, quando celebramos de novo a existência dessas 4 décadas da igreja do Verônia, nós ouvimos a mesma mensagem: Deus fez, está fazendo e fará bem ao seu povo aqui reunido. Amém. Com essa força, vamos tentar de novo. Viu que não é só lá? Vamos tentar de novo. Deus fez, está fazendo e fará bem ao seu povo. Amém. Isso, o amém é afirmativo. Eu tenho certeza que o pastor de vocês repetiu isso. Amém é afirmativo. Amém, assim seja. Por quê? Porque não é a igreja presbiteriana que está afirmando isso. Não é um pastor que está afirmando isso. É Deus que está dizendo isso ao seu coração, ao meu coração. E não importa o diagnóstico de saúde terrível, não importa a situação financeira deplorável, não importa, a igreja está mais ou menos, não importa. O que importa é o que ele disse. O que ele disse? Eu vou fazer o bem para vocês. Então, uma pergunta eu quero usá-la para conduzir essa nossa mensagem, esse texto. A pergunta condutora é a seguinte: o que significa então Deus prometer fazer bem ao seu povo? Em 5 respostas, nós temos nesse texto a comprovação ou a explicação do que significa Deus prometer fazer bem ao seu povo. Então acompanhe comigo, sua Bíblia está aberta aí? Então leiam de novo, juntos, a uma só voz, portanto, o verso 38. O que o texto diz? Primeira resposta do que significa Deus prometer fazer o bem ao seu povo. O bem de Deus é restaurar seu povo. Eles serão meu povo. Eu serei o seu Deus. Essa é a fórmula da aliança. A aliança que Deus falou em Êxodo 6, repetiu em Jeremias no capítulo 30, e você vai ouvir de novo em Apocalipse 21. Essa frase de declaração que resume toda a história da redenção é Deus dizendo que Ele forma para si um povo e Ele Ele se entrega a esse povo como o seu Deus. Aliás, é interessante essa história de Deus falar: eu serei o Deus deles. É entrega. E você sabe qual foi a maior entrega de todas? O Filho de Deus morrendo por querer nos salvar. E efetivamente nos reconcilia e nos torna povo dele por causa disso. Não é uma relação apenas formal, é um vínculo de posse espiritual. Não é apenas uma relação externa, é uma posse espiritual que significa: o Senhor se compromete com o seu povo em amor pactual. Você pode quebrar esse amor. Você pode não amar, você pode parar de obedecer, você pode, olha como
a música de Gerson Borges, que nós louvamos aqui. Eu conheci pessoalmente o pastor Gerson Borges, e ele, no momento que ele compôs essa música, ele disse que verificava que as nossas fraquezas, mesmo sendo crentes, são tão grandes, comparado a esse amor de Deus que não desiste de nós. É isso. Você pode até viver numa picaretagem da fé. Se Ele salvou você, Ele vai atrás de você com o amor eterno dEle. Eu amo a música do Estênio Márcios, a primeira que Gerson e Andréia louvaram ao Senhor, lembrando do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Na verdade, devia ser o Deus pródigo, né? Como Tim Keller escreveu um livro colocando esse tema. É maravilhoso saber que Deus faz isso. E Ele, além de ir atrás, Ele espera. E Ele não desiste de ter um amor pactual. Isso não é vantagem ou espaço para você viver do jeito que você quer. Nada disso. Mas significa que Deus nos fazer o bem, em primeiro lugar, é que Ele restaure esse povo. Eu me entrego, eu tenho uma aliança com vocês, eu não vou deixá-los de forma alguma. Vamos aplicar isso para a nossa vida, para a realidade da igreja? Amados, o maior bem não é prosperidade da igreja ou da vida de cada irmão, ou segurança política, se isso estamos procurando nesse nosso país. O maior bem é ser restaurado a comunhão com Deus. Aquele povo, naquele momento, estava distante do Senhor, ia ser castigado porque trocou o Senhor por outros deuses e pela sua própria sabedoria. E vai o Senhor e diz: eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, eu não vou largá-los, eu não vou abandoná-los, eu vou restaurá-los. 40 anos de história, pense nisso, principalmente os irmãos que viveram boa parte disso, ou quem sabe todos esses 40 anos. Pense, 40 anos de história da igreja, e só tem sentido porque essa comunidade pode dizer: nós somos o povo do Senhor. Sabe por que existiram aqui por 40 anos? Não foi por causa da sua capacidade, ou do seu jeito de liderar ou coordenar a igreja, ou porque a sua família faz parte dessa igreja, então é por isso que vai avante. Não, é porque é um povo de Deus. Deus não deixa a sua glória ser entregue para ninguém mais. Então Ele cuida da igreja apesar de nós. É a Ele que nós devemos realmente adorar. O autor da bênção da existência do Jardim Verônia é o que deve receber todos os presentes de gratidão. Nenhum de nós. A gente passou no mês de junho deste ano o cinquentenário da nossa igreja. E a nossa igreja é bem mais velha do que 50 anos, porque tem uma história sendo a primeira igreja evangélica de Suzano. A nossa história, então, é muito mais, portanto, do que 50 anos. E a gente fica imaginando como Deus nos manteve lá todo esse tempo. Por causa das pessoas? Não, é por causa dele. Ele teve misericórdia de nós, Ele nos poupou, Ele limitou as nossas desgraças pecaminosas para não serem tremendas a ponto de destruir a sua obra. Ele não deixa isso, por quê? Porque somos povo do Senhor. Essa é a primeira razão. O que significa Ele fazer bem? Ele restaura esse povo, Ele tem esse povo em suas mãos. Segunda resposta, o que significa Deus fazer o bem? Leia um verso 39, por favor. Observe que Deus diz que vai dar um só caminho, um só coração. Sabe o que isso significa? Um só coração. É uma unidade espiritual. Não mais corações divididos entre qualquer outra coisa e Yahvé, o Deus do pacto.
Ou no caso do povo ali, os ídolos, outros ídolos, e o Senhor. Não. Um coração íntegro é um coração inteiro, totalmente dedicado ao Senhor, totalmente confiante na palavra dEle. É isso que Ele vai dar. Eu vou tirar essas divisões, eu vou trazer a vocês, dar a vocês um só carinho, um só coração. Um só caminho significa vida em obediência. Não mais múltiplos caminhos de rebeldia. Não, nós vamos dar um jeito, nós vamos criar o nosso estilo de igreja. Você já viu quanto estilo de igreja tem hoje no Brasil? Tem vários tipos de igreja. Tem até igreja presbiteriana inventando moda. Sabia disso? Você sabe, eu sei, você vive na internet, não é? Você já viu, não é? Tem umas igrejas que gostam de nome em inglês, né? We are reino. Por que não põe tudo em inglês? We are kingdom. Ia ficar mais bonito. Não, é we are reino. Nós somos o reino. Eu gosto daquelas igrejas com o church. Na minha rua, eu nunca vou esquecer, eu já falei dessa igreja. Na minha rua, onde eu moro, lá em Suzano, tem a Yeshua Church. Não era mais bonito, Igreja de Jesus? Não, mas é Yeshua. Primeiro em inglês, church, né? E o Yeshua é hebraico, de Jesus, que você pode traduzir Josué. Aí eu mandei um espião ver como é que era essa igreja. Espião da minha família. Foi lá assistir um culto. Menino, tem de tudo. Tudo. Você se sente numa Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Bola de Neve, tem até um esquema presbiteriano no meio lá. É tudo junto. Pastor, qual o problema? O problema é a busca de agradar as pessoas e não Deus. O povo de Israel fazia isso, isso não é novidade. Não é dos nossos dias. O povo de Israel fez isso. Nós precisamos nos agradar. Não dá para obedecer Deus, não dá para só confiar nele. Não dá, a mensagem desse profeta chamado Jeremias olha, fica tranquilo, a Babilônia vai vir, se entregue, Deus vai nos fazer viver em outro lugar, depois ele vai restaurar a gente, confie em Deus. Aliás, depois do capítulo 32, lá na frente, você vai ver as pessoas consultando, ficando rebeldes à invasão da Babilônia, de Nabucodonosor, e foram consultar Jeremias. Jeremias, consulta o Senhor por nós. Você busca na fé do teu Deus. Está escrito assim, não é nosso Deus, é o Deus de Jeremias. Vá lá buscar, e o que Deus falar, nós vamos fazer. Jeremias disse, tá bom. Ele buscou o Senhor, trouxe a palavra, e a palavra foi essa. Fiquem em paz, eu vou proteger vocês, eu vou usar esse inimigo, vai tratar o coração de vocês, vai passar 70 anos, vocês vão voltar e vai ficar tudo muito bem, porque eu vou restaurar vocês, porque eu não abandono o meu povo. O povo olhou para a cara de Jeremias, não aceitamos essa sua palavra, você não nos falou conforme o Senhor, porque o que eles queriam? Eles queriam que a mensagem agradasse o coração deles. Diz para mim, não diz não, só responde no seu coração. Qual foi a última vez que você saiu daqui dizendo, não gostei, porque a palavra me incomodou, mexeu comigo, mostrou as minhas falhas? Você devia cair de joelho e dizer, Senhor, o Senhor me ama, porque o Senhor não me deixa um crente patético, um crente medíocre, um crente falso. O Senhor quer me purificar. Por quê? Porque o Senhor, o bem teu sobre mim é transformar o meu coração, é me fazer obediente e andar no seu único caminho, não em caminhos de rebeldia. Era isso que estava acontecendo lá. Um autor que eu gosto muito, o doutor Sinclair Ferguson, ele diz assim sobre esse texto: aqui vemos a obra do Espírito que dá um novo coração, fruto da nova aliança. Deus não apenas ordena que o sigamos, mas nos dá a capacidade de fazê-lo, de segui-lo. É isso. Essa é a dádiva do bem de Deus. Não é reforma moral, é transformação interior. Aplique isso para o seu coração. O bem de Deus faz
O bem que Deus realiza, melhor dizendo, não é apenas externo, para os outros verem. Aliás, cuidado quando você fica preocupado mais com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus sobre você. Não importa a opinião dos outros. Se você está fazendo a vontade de Deus e confiando nele, então é isso que interessa. O problema é quando você não está fazendo isso. O bem de Deus, o bem que Ele faz, não é apenas externo, mas é interior. Ele nos dá novo coração, novas perspectivas, novos desejos. Você cada vez mais amará o que Ele ama, quererá mais, desejará mais, fazer a vontade dEle. A história de querer ler mais Bíblia, orar, ficar mais firme na igreja, servir mais e melhor, testemunhar, fazer discipulado, vai ser comum para a vida de alguém que sim, o coração, o meu íntimo, Deus tem transformado. De novo, 40 anos de história dessa igreja só são possíveis porque Deus uniu corações e guiou pelo seu caminho. Cristo une, Cristo transforma e santifica a sua noiva. É por isso que nós estamos aqui. E daqui para frente precisamos ver mais disso. Vamos para a terceira explicação da resposta. O que significa o Senhor fazer o bem? O bem de Deus é preservar seu povo em aliança eterna. Leia o verso 40, por gentileza. Irmãos, eu tenho muitas Bíblias em casa. Essa é a mais novinha. É a mais novinha porque não está riscado muita coisa nela. As outras estão todas riscadas, principalmente o verso 40, que acabamos de reler. Em nome de Jesus, esse texto foi escrito para você. Sempre foi assim. Não é mania de uma igreja A, B, C ou D. O texto foi escrito para o povo do Senhor. Farei com eles aliança eterna. Essa aliança não quebra. Essa aliança não tem fim. Quando ele entra num compromisso salvador com alguém, ele não abandona essa pessoa. Ah, coitada dessa pessoa se ela achar que pode viver o melhor desse mundo e ficar com Deus. Deus vai quebrar, vai arrebentar, vai moer, mas vai ter misericórdia, vai trazer de volta. Agora, se é um crente um pouquinho mais sábio, nossa, eu fui salvo da perdição do castigo dos meus pecados, que legitimamente me condenavam ao inferno. Eu fui alvo de um amor que eu nunca poderia atrair, o amor perfeito de Deus. Se você tem essa consciência, querido, você lê esse texto, e não importa qual seja a situação da sua vida, é a 4ª vez que eu estou repetindo essa frase nesse sermão, não importa, você vai ouvir Deus falar: eu fiz uma aliança contigo eterna. E ela tem uma característica, essa aliança, segundo a qual não vou deixar de lhes fazer o bem. As situações que você chamou de horríveis e terríveis e que você não queria vivê-las, eu tenho uma lista muito grande na minha vida que eu não queria vivê-las, mas eu vivenciei, minha família vivenciou. Nessas situações, Deus não quebrou a aliança. Aliás, quem quebrou o pacto aqui, no histórico desse texto, foi o Israel do passado. Eles quebraram a aliança, mas o Senhor sustentou a aliança pelo lado dele e foi tratá-los, e Ele faz isso conosco. Sabe o que é maravilhoso? Quando as coisas ruins e más e terríveis, e o tratamento do nosso pecado, porque consequência do nosso pecado, Deus está tratando aqui, Ele te livrou da condenação dele, mas Ele usa como instrumento didático você saber experimentar um pouco
da consequência terrível de não fazer a vontade dele de várias formas. Ali, a mão do Senhor está mostrando: eu estou te fazendo bem. Eu poderia te dar uma lista de exemplos. Sansão nunca seria o verdadeiro libertador, aquele que morreu por Israel sendo juiz, se ele não entendesse que ele brincou com a santidade do Senhor, quando ele caía no seu pecado da luxúria. E de fato foram mais os filisteus que ele matou na sua morte do que ao longo da sua vida. Davi não seria um homem quebrantado se não fosse confrontado com a realidade do seu coração, naquilo que chamamos o maior pecado dele, o homem segundo o seu coração. Ele amargou coisas terríveis com a sua família. Mas nós vamos encontrar Davi no céu, porque ele entendeu. Alguns salmos, alguns estudiosos afirmam que foi depois do período do Salmo 51 ou do Salmo 32, depois da sua confissão. Você não teria um apóstolo Paulo, que foi quebrado do seu alto orgulho e que Deus continuou a quebrar, quando ele mesmo relata: eu tenho um problema, que eu chamo de espinho na carne, eu orei, se Deus tirasse esse espinho, eu tinha certeza que eu ia servir mais e melhor, mas Deus disse: minha graça te basta. E aí, por causa de lutas terríveis, de dificuldades, o seu orgulho, porque para mim o problema de Paulo em 2 Coríntios 12 era o seu orgulho. Ele disse: para que eu não me ensoberbecesse, isto é, não me exaltasse, não me orgulhasse das visões que eu tive, foi-me colocado esse problema, esse espinho na carne. E aí eu fico pasmado com esse nosso Deus. Paulo diz: mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me orgulhasse. Você já ouviu falar disso? Deus usa Satanás para santificar alguém, porque é isso que Paulo diz lá. O Senhor não vai perder com nada, não vai largar e deixar quaisquer coisas boas ou ruins serem aquelas que vão impedir a sua aliança de, sendo eterna, fazer bem a nós. A questão é que você precisa crer na palavra. Por favor, fuja da fé de Tomé. Se eu não pôr o dedo lá no lado, não ver os furos dos cravos em suas mãos, eu não vou crer. Cuidado, tem muitos crentes assim em nossas igrejas. Eu só creio que a igreja vai bem se tiver dinheiro no caixa. Eu só creio que nós vamos evangelizar mesmo se todos os crentes fizerem um bom curso evangelístico. Eu estou cansado de ver curso, dar curso na igreja, discipular. Vai discipular, irmão. Não, a gente precisa, pastor, a gente precisa contratar alguém para ler. Para com isso, pregue o evangelho. Não, eu preciso ver para crer. Não, você precisa crer. Crer somente. Jesus falou isso para irmãs que viram seu irmão morto. Eu não disse o Senhor Jesus: se credes verá a glória do Senhor. É a mesma coisa aqui. O bem de Deus é preservar seu povo em aliança eterna. John Piper ressalta com uma frase muito maravilhosa aqui, quando ele diz: o verbo não deixarei de fazer o bem, esse verbo não deixarei, mostra que a perseverança do povo depende da graça de Deus e não da força do homem. Você vai perseverar, porque Deus te dá as condições para isso. Você vai ficar de pé. Nós vamos ver, se o Senhor assim mandar, mais 40 anos nessa igreja. Essa igreja só vai parar quando Jesus voltar. Alguns já foram promovidos para a glória. Talvez você vá até o final desse ano. Está pronto para partir? Ou você está assim: morrer? Credo, misericórdia. É isso? Não! Eu estou pronto para partir. Uma irmã chegou para mim: pastor, o senhor sempre prega falando isso. Prega ou não prego? Tenho testemunha. Pastor,
pastor, se o senhor morrer, como vai ficar a dona Cristiane? Deus vai cuidar da dona Cristiane, porque dona Cristiane, antes de ser minha esposa, ela é do Senhor. Mas Deus precisa ser avisado. Nós precisamos dizer o que Ele tem que fazer. Não, nós precisamos confiar na palavra dEle. Ele diz: farei uma aliança eterna, da qual não vou deixar de fazer o bem. Essa promessa se cumpre, meus irmãos, no sangue de Cristo. É isso mesmo. Vamos lá, abre rapidinho a sua escritura. Eu não sei, aqui projeta o texto, reverendo? Está projetando? Menino, me ajude. Quem que está lá? É o filho do... Quem que está lá? É o Lucas. Lucas, põe aí Lucas 22. Lucas, põe o Lucas 22, verso 20. Olha que lindo, Lucas 22, 20. Você consegue ler? Olha só. Semelhantemente, dizendo: derramado em favor de vós. Eu derramei o sangue a favor de vocês. Nada mais nos separa desse Deus. Nada mais pode quebrar. Não há pecado. Espero que você não cometa. Mas se você cometer e correr arrependido, verdadeiramente, pedir perdão, este sangue já cobriu e já pagou. Sabe o que Satanás não quer que você relembre? Que a aliança que ele fez com você é inquebrável. E aí ele fica falando que você precisa aparecer na igreja, você precisa ser mais empavonado, você precisa ocupar todos os cargos, você precisa disso ou aquilo para ver se vai para o céu. Você precisa de uma coisa: confissão e fé. Confesse o seu pecado e creia na obra de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Vai para Hebreus, meu querido Lucas, Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Leia qual vai ser. Na sua também eu serei. A aliança é um pedaço de papel? Não, ele vai cravar no nosso coração. Vai estar aqui. Não tem como eu esquecer que eu sou do Senhor. Não tem como. A igreja pode olhar para trás e ver falhas, mas também vai ver a fidelidade de Deus que sustentou a igreja em cada momento. É esse o consolo, meus queridos. A aliança de Deus é eterna, o seu compromisso é irrevogável. A certeza é que Ele não deixará de nos fazer o bem. Muito bem, vamos para o penúltimo. O que é o bem de Deus? O que significa o bem de Deus? O bem de Deus é o seu prazer em nos abençoar. Isso mesmo, verso 41. Vamos ler o 41? Alegrar-me-ei por causa deles. Deus vai se alegrar em você. É isso. Pastor, o senhor é um chato. Problema seu. Eu sou alegria para o Senhor. Se eu me manter fiel, se eu temer a Ele, se eu fizer só a vontade dEle. Você faz isso? Então fica feliz. Ninguém me ama, ninguém me quer. Oh vida, oh azar. Para com isso. O Senhor ama você. Pastor, parece sermão triunfalista. Que triunfalista? Isso é palavra de Deus. Você está lendo aí? Está escrito assim na sua Bíblia? Alegrar-me-ei por causa deles? Deus estava falando para um Israel todo torto. E Ele diz: eu vou me alegrar neles. Porque Ele pega os tortos e molda. É por isso que eu sou feliz. Eu posso dar de 10-0 em tortueza, que palavra que eu vou inventar agora? Deixa eu ver. Em ser torto, em muitos de vocês.
E o Senhor, como é que é aquele ditado popular? Nasce torto, ninguém endireita. Como é que é? Morre torto. Mentira. É mentira, se acredita. Ele vai se alegrar, porque Ele molda a gente, porque Ele nos dá a esperança de sermos santos, transformados. Lembra a igreja de 40 anos atrás? Não precisa ir muito longe. Vamos pensar, nós estamos em 2025. 10 anos atrás, que ano que era? 2015. 2015. Quem estava aqui em 2015? Oi! Eu tenho certeza que você, que em 2015 estava aqui, você não é o mesmo do que hoje, 2025. Porque o Senhor está... Talvez um crente diga, eu estou pior. Deus vai arrebentar, desculpe. Deus vai tratar você, irmão. Mas Ele vai. Por quê? Porque Ele está dizendo, me alegrarei neles. Ele tem prazer em abençoar. Aqui é uma das declarações mais intensas de todo o Antigo Testamento. Deus promete agir com todo o seu coração e com toda a sua alma. É isso que está no 41. É uma linguagem, queridos, que os estudiosos, os teólogos chamam de uma linguagem antropomórfica, ousada. Isto é, Deus, Ele se acomoda à nossa compreensão. E revela que a sua bondade não é apenas um dever, mas é um deleite, quando Ele afirma, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus não tem um coração ou uma alma, Ele é Espírito, mas Ele quer dizer, é verdade, intensamente vocês serão a minha alegria. Mas vamos supor que você é um crente presbiteriano, pé no chão, enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu ainda posso falhar. É verdade, só que você está arrumando para onde? Você está indo para onde? Que convicção. Reverendo, o senhor foi melhor do que isso, reverendo. Dá um jeito. Você está indo para onde? Eu estou indo para o céu, então você também. Ótimo. O que vai acontecer quando você estiver na glória eterna? Você vai receber um corpo glorificado. Você não vai pecar mais, não vai ter mais medo, nem choro, nem ranger de dentes. Você será perfeito, mesmo que seja só ali. O texto diz, o Senhor vai se alegrar em mim. Ele já te vê glorificado, Ele já te vê perfeito, Ele já te vê vivendo em plena santidade. E então, por causa do poder dEle, da salvação dEle, da graça dEle, Ele se alegra em você. Então, no hoje, o que o Israel daquele passado não conseguiu ver, vamos ver nós hoje. O Senhor é a minha alegria, e Ele está me transformando para eu ser a alegria para Ele. E Ele diz que Ele se empenha em me abençoar assim, com todas as suas forças, porque Ele é Deus. Por isso, querida igreja, vocês podem confiar que Deus não apenas cuida de vocês, mas o faz com prazer, com alegria paternal. Por isso que estamos celebrando os 40 anos, de forma a reconhecer que cada bênção recebida veio do coração alegre de um Deus que ama a sua igreja. Deus não pensa e não faz assim, vou ter que abençoar esse povo. Não, eu amo a igreja presbiteriana do Jardim Verônia, eu amo a história dos 40 anos dela, porque eu estou fazendo essa história, diz o Senhor, e é por isso que eu vou abençoá-los. Qual é o melhor lugar que você tem que estar, membro dessa igreja? É aqui, é se fortalecendo aqui, é testemunhando, e prega o evangelho para toda a Zona Leste, só não chega ali perto do Alto Tietê, que ali já tem dono, tá bom? Ali a gente cuida, ok? Mas tem toda a Zona Leste para vocês pregarem, e se tem outras igrejas presbiterianas mal das pernas, problema deles, vocês vão, vocês testemunham, vocês não param. Estou cansado, estou idoso, estou jovem demais, sei lá quantas desculpas, casei, nossa, agora eu tenho um monte de filho, que bênção. Eu já ouvi todo tipo de desculpas, são 25 anos de pastorado, não me venha com desculpas. Apenas ouça a voz do Deus que tem prazer em abençoar. Por último, o que significa Deus fazer o bem? O bem de Deus
é tão certo quanto o seu juízo. Eu vou ler o último verso 42 para vocês. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal. Você percebe que é Deus que está conduzindo o tratamento? É Ele que está conduzindo o mal. Esse é o nosso Deus. Deus não guerreia com o mal. Não é aqui Vingadores. Aqui não é história em quadrinho. Não é aquela imagem antiga da internet, que eu já encontrei ela recentemente. Pintaram um desenho de um diabo musculoso com Jesus do outro lado, numa queda de braço. Não tem isso, tem Deus. E todo o resto está abaixo dele. O que é Satanás? Um capataz de Deus. Satanás vai e faz o que Deus determina e orienta. E Satanás não vai além nem a quem o que Deus não determinou. Esse é o seu Deus. Tem vezes que esquecemos disso, exaltamos tanto a soberania dele, e esquecemos que o maior inimigo nosso está dentro de nós, é o nosso coração. Foi por conta disso que Paulo orientou Timóteo: fugir das paixões do seu coração. Resista ao diabo, e quem vai fugir? O diabo foge. Mas as paixões do íntimo, você tem que fugir delas. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Não somos condenados ao inferno por causa de Satanás, mas por causa dos nossos pecados. Mas Cristo nos libertou desses pecados. Então o Senhor está comandando tudo, sim, o juízo também. Ele afirma: porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, vírgula, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Eu vou trazer o bem que eu estou prometendo. O bem vai acontecer. Isso é verdade. Por isso, o que significa o bem de Deus? O bem de Deus é tão certo quanto o seu juízo. O mesmo Deus que cumpriu fielmente esse juízo terrível lá no passado do reino do sul de Judá, o juízo do exílio, é o mesmo Deus que cumprirá fielmente a promessa de restauração. John MacArthur fala de uma maneira maravilhosa quando diz: a certeza da promessa é tão firme quanto a realidade da disciplina. O nosso Deus não é um Deus duro, carrasco. Eu tive a tristeza de ver uma família, há um tempo atrás, sair da nossa igreja. E eu fui tentar fazer uma visita, saber o que aconteceu. Não quiseram. Estão indo para uma outra igreja presbiteriana? Não. Estão indo para uma igreja que a gente conhece lá da cidade, que não ensina nada de Bíblia. Aliás, a gente até recebeu gente dessa igreja, porque eles precisavam era de Bíblia. E eu fiquei muito triste, eu confesso a vocês, fiquei muito triste. E tentei conversar. O marido, o dono dessa casa, dessa família, o líder dessa família, mandou uma mensagem para mim, no bendito WhatsApp. Eu não gosto do WhatsApp, eu prefiro o Telegram, mas deixa para lá. A questão é que eu fui ver. Olha, áudios e escritos, dizendo: esse Deus que o senhor prega é um Deus ruim, é um Deus duro, é um Deus que usa as coisas más, nós não queremos mais esse Deus. Nós queremos um Deus só de amor. Ele escreveu isso, eu guardei, eu tirei do WhatsApp e coloquei no Telegram. Tudo no Telegram você não perde, cuidado. Está lá. Porque, irmão, vamos conversar. Não, já conversei. Ninguém tem coragem de falar com o senhor. Aí eu respondi: nem você. Vem falar, olha no meu olho. Vamos tratar. Irmão, se eu pequei contra você, eu vou pedir perdão, eu sou crente. Eu estou pronta para me arrepender. Não, não precisa. E saíram da igreja. Não mandaram nem uma linha de um documento dizendo: estamos pedindo exclusão. Na exclusão a pedido é da nossa Constituição. Nada. Por quê? Porque Deus é assim. Você quer esse Deus? Esse Deus que, do mesmo modo que Ele disciplina,
como disse John MacArthur, a promessa dele também de fazer bem é firme, é real? Ou você quer o bem bom? Meus irmãos, pode perguntar para qualquer crente, da Bíblia ou do nosso tempo. Só tem uma forma de um crente ser moldado. Não é quando tudo vai bem. Não é quando tudo é mar de rosa, se é que isso existe. Mas é quando Deus quer te quebrar, te moldar, te tratar. É aí que você ora mais. Aí é que você chora mais aos pés do Senhor. Aí é que você lê mais a palavra. Aí que você se agarra e você realmente entende. Eu não posso perder um domingo. Eu não posso perder um estudo bíblico. Eu tenho que fazer minhas devocionais. Eu tenho que orar com a minha família. Eu tenho que pegar meu cônjuge todo dia, orar com ele. E todo dia ler uma porção da Escritura. Eu preciso estar perto de Deus. Sabe quando essas coisas preciosas acontecem? No quiprocó, na treta, na dificuldade. Quando tudo está bem, você e eu, nós relaxamos. É essa a base do bem de Deus. Ele não nos deixa do mesmo modo. A fidelidade de Deus se manifesta tanto no juízo quanto na sua graça. Por isso, queridos, se Deus foi fiel no juízo, fique em paz, Ele será fiel nas suas promessas. A igreja pode confiar que o mesmo Senhor que a sustentou por 40 anos, vai continuar a fazer até o fim. Ele vai. A igreja tem que olhar para trás e ver ao longo das 4 décadas a provisão e a fidelidade de Deus. Essa história não é acaso, é o cumprimento da sua promessa. Deus faz bem ao seu povo. Assim como Ele cumpriu a sua palavra no passado, Ele cumprirá também no futuro. E qual que é a palavra mesmo que Jesus nos disse? Estarei convosco até a consumação. Você crê nisso? Porque eu creio. Por isso que eu não estou só. Um dos cânticos que cantamos falava disso também. Muito bem, queridos. Vamos concluir. Reverendo, eu gosto de microfone aqui, pendura, que é mais fácil, você percebeu? Hashtag fica a dica para o seu conselho. Para propagar a palavra fica melhor, né? Segura aqui, Bíblia, papel, beleza? Lá na igreja você gostou? Você usou aquele lá? Você não usou? Mas perdeu, eu tinha que pedir. Pode pedir lá. O meu genro é um dos líderes lá do som, então... Vocês prestaram atenção na mensagem até agora? Então, muito bem. Vamos resumir os pontos? Olhe para a sua Bíblia. O fazer o bem de Deus, verso 38, Deus restaura seu povo. Verso 39, Deus transforma o coração do seu povo. Verso 40, Deus sela a sua aliança eterna. Verso 41, Deus se alegra em abençoar o seu povo. Verso 42, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Qual é a aplicação final para nós? Meus irmãos, eu rogo a vocês, olhem para trás com gratidão. Deus fez bem. Olhem para o presente com confiança. Deus continua fazendo bem. Olhem para o futuro com esperança. Deus não deixará de fazer o bem. A maior certeza da igreja, ontem, hoje e sempre, é esta: o Senhor, com todo o seu coração e com toda a sua alma, prometeu: eu não deixarei de fazer o bem para o meu povo. Amém.